Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai começar a ler o livro de Lamentações. Vamos ler os 2 primeiros capítulos, depois vamos nos encaminhar para o texto de Apocalipse, capítulo 17. Esse livro de Lamentações é um livro bem curtinho, tem apenas 5 capítulos. Ele retrata ali o sofrimento, a tristeza de ver a queda de Jerusalém, ver como as coisas aconteceram, ver a convulsão social que aconteceu naquele período, naquele local. Ao mesmo tempo em que nós veremos também aqui palavras de esperança, né? É um lamento esperançoso. Certamente esse texto ainda é usado pelos judeus para lembrança desses acontecimentos, né? Bom, aqui nós temos uma estrutura básica, um esquema aqui do conteúdo. Primeiro capítulo, as tristezas de Jerusalém. Segundo capítulo, Deus castiga Jerusalém. Terceiro capítulo, castigo, arrependimento e esperança. Quarto capítulo, Jerusalém arrasada. E quinto capítulo, oração pedindo por misericórdia. 4 dos 5 capítulos tem 22 versículos e o terceiro capítulo tem 66 versículos. Ok? Bom, vamos à leitura então. Tem um detalhe aqui, essas palavras, Aleph, Bet, Gimel, são letras hebraicas. Provavelmente não, com certeza, Lamentações foi escrito em uma linguagem poética, uma estrutura literária poética, e cada uma dessas estrofes inicia com uma letra do alfabeto hebraico, começando pela primeira, o Aleph, seguindo assim por diante. Tem até uma Aleph Bet, tem uma certa conotação, uma certa semelhança com a nossa ideia de alfabeto, né? Então, é um idioma super antigo, né? Uma raiz talvez comum lá atrás. Ok? Muito bem. Como jaz solitária, a cidade outrora populosa tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite, as lágrimas lhe correm pelo rosto, entre todos os seus amantes, não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o acompanharam nas suas angústias. Um detalhe que eu esqueci de mencionar inicialmente é que esse livro aqui foi escrito provavelmente no ano 586 a.C., tá? Século VI antes de Cristo, quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Da filha de Sião já passou todo o esplendor. Seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante.
Todos os que a honravam agora a desprezam porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão, trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele, com a sua mão, fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Olha só, até aqui ele lamenta, né, o fato de que Jerusalém se tornou inimiga, né, dos seus vizinhos, de que os inimigos do povo de Deus estavam rindo e prevalecendo, etc, etc. Agora ele reconhece que justo é o Senhor, porque me rebelei contra a sua palavra. Aí você pergunta, quem que está falando aqui? Me rebelei? Está sempre na primeira pessoa, né? Algumas frases aqui estão na primeira pessoa. Fala aqui, ó, por exemplo, que o Consolador devia restaurar as minhas forças. Quem é que está falando aqui? Certamente quem escreveu foi Jeremias, mas o eu nessa poesia é a cidade de Jerusalém. Então ele escreve como que em nome da cidade. Está contemplando e está vendo tudo isso acontecendo. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à sua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Então, nós temos aqui essas palavras aqui de grande tristeza por conta desse sofrimento.
eu fiz essa observação de que tem 22 versículos, né, cada um dos capítulos. Provavelmente tem a ver justamente com as letras do alfabeto, que são 22. Né? Não sei por que a marcação está errada aqui, mas deixa eu ver aqui. Ó. Nossa, voltei muito, peraí. Lamentações 2. Tá dando alguma coisa errada aqui, peraí. O 2, ó, começa no Aleph, vai até o Tal, Tav, ou Tal. O 3, eu falei que tem 66 versículos, né? Provavelmente ele termina o alfabeto. Ah, não. Aqui é diferente, ó. O capítulo 3, embora tenha 66 versículos, ele também vai da primeira até a última letra do alfabeto hebraico. Mas, diferente dos outros capítulos, não é uma letra para cada estrofe, para cada versículo. Ou seja, cada versículo não é uma estrofe. Tem aqui um conjunto de vários versículos para formar uma estrofe. Capítulo 4 é um versículo por letra hebraica, um versículo por estrofe. E o capítulo 5, você observa que já não tem as letras, mas também são 22 estrofes. Muito bem, é isso aí. Só um detalhe aí para a gente observar. Tá? Vamos ao capítulo 2. Como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo. Consumiu Jacó como labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. Entesou o arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor como se fosse dia de festa. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes, juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei. Seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão, em silêncio, lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Perguntam às suas mães:
O que temos para comer e beber, ao mesmo tempo em que desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe? O que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó Virgem, filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam: é esta cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Olha só como era chamada Jerusalém, perfeição da formosura, e era chamada também de a alegria de toda a terra. Tem até um salmo, né, que fala alegria de toda a terra. Tem essa frase aí com base em algum salmo que me fugiu o número agora. Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem: nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos. Conseguimos. Esse dia chegou. O Senhor fez o que tinha em vista. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade. Deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro, de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Levante-se e clame de noite no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. É um livro realmente de... Se a gente torcesse as páginas de Lamentações, escorreriam lágrimas. Expressões de muita dor e muito sofrimento. E agora Apocalipse 17. Vamos abrir aqui a nossa nota, que trata sobre as 7 sessões paralelas de Apocalipse. A gente está na penúltima, capítulo 17 a 19, a queda da Babilônia. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande.
a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Olha só o vinho que ela bebia, o sangue do povo de Deus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Muito interessante, né? Muito interessante. O simbolismo é extravagante aqui nesse livro. É com temor e tremor que a gente faz algum comentário sobre essas coisas, né? Mas a gente percebe aqui uma descrição da realidade do mundo daqueles dias do 1º século, bem como do mundo de hoje. Impérios e reis que se entregam, que dão autoridade e alimentam essa grande cidade, a Babilônia, esse grande sistema perverso que se embriaga com o sangue do povo de Deus. Mas é um sistema de reis, de poderosos, um sistema de poder que domina sobre todas as nações, que milita contra Cristo
e os seus, mas que será derrotado. Será vencido por Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós deveríamos evitar ao máximo compromisso com os reis deste mundo. Sejam eles monarcas ou presidentes. Ou, quem sabe, ministros de Estado, ministros do Poder Judiciário ou quem quer que seja. Deveríamos evitar. Temos deveres como cidadãos. Infelizmente ou felizmente, a gente tem essa prerrogativa, embora a gente sabe que, embora vivamos uma democracia, que se, por definição, seria o poder do povo, o fato é que o nosso voto conta muito pouco. Mas ainda assim é um dever da nossa parte, devemos participar de eleições no nosso país com consciência, procurando encaminhar para os poderes executivo e legislativo aqueles que melhor se alinham com a nossa perspectiva política, perspectiva religiosa, enfim. Mas a gente precisa ter uma posição, na minha visão, uma posição muito imparcial. Eu tenho visto nos últimos anos que nós, cristãos, quando nos alinhamos com um determinado lado, seja ele qual for, nós acabamos por negar, ainda que a gente não faça isso de forma deliberada e consciente, acabamos por negar os princípios e valores do reino de Deus. E eu creio que nós devemos assumir um lado, que não é um lado político, de A ou B, ou C ou D. O lado que nós devemos estar é o lado desse aqui, ó. O lado desse aqui. Desse aqui. O Cordeiro, que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. É o lado dele que a gente deve assumir. Se a gente se compromete com qualquer outro lado, e quando eu digo comprometer, não é votar. Votar é uma coisa. Votar, você tem que votar em um ou em outro ou em nenhum, você tem que votar. Mas quando você assume um compromisso, você passa a defender com empenho, com grande empenho, determinado lado, você está negando o seu compromisso maior com este lado aqui. Essa é a minha percepção. Essa é a minha percepção. Porque o reino do qual nós pertencemos não é deste mundo, é o reino de Cristo. Que se será implementado de maneira completa neste mundo, ou no novo céu e na nova terra. Mas é o reino de Cristo que vai prevalecer sobre todos os reinos. A gente não sabe se daqui 200 anos o Brasil vai existir. Por que então que eu vou entregar minha vida por determinada ideologia ou por determinado político? Não vale a pena. Não vale a pena. Se a gente conhece um pouco de história, a gente sabe que muitos reinos
quebraram, ruíram. Muitos homens, muitos grandes líderes que foram aclamados, ovacionados, com quem nações se comprometeram, depois passaram a ser considerados tiranos, passaram a ser vistos como genocidas. É o caso de Hitler, nazismo. E foi a história que trouxe à luz essa realidade. Naquele momento as pessoas não tinham essa percepção. Qualquer avaliação que a gente faz do presente é sempre muito tendenciosa e complicada. É melhor esperar passar um tempo. E recentemente eu vi, inclusive, alguém que se autodenomina pastor, não sei qual é o nível de laço que esse sujeito tem com alguma igreja, mas ele demonstrando seu arrependimento por ter se comprometido tanto com um dos lados políticos do nosso país. Ele percebeu que ele exagerou e que bom, ele percebeu. Que bom. Que o nosso lado é o lado vitorioso, é o lado de Cristo. É o único reino que vai prevalecer de pé, vai estar de pé quando tudo acabar. O Brasil não vai estar de pé. Nossa bandeira não vai estar no pódio da história. No pódio da história estará a bandeira do leão da tribo de Judá. Essa é a minha bandeira. Essa é a sua bandeira também. Todos os outros reinos, todos os outros reis, e aqui o número 10, o número 7 indica essa totalidade, eles estiveram a serviço dessa prostituta aí, da Babilônia. Não sirvamos a ela. Não sirvamos a esse sistema pervertido e corrupto que vigora neste momento diante dos nossos olhos. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós vimos em Lamentações a destruição e o sofrimento que a destruição de Jerusalém causou. E vimos aqui em Apocalipse o anúncio da mesma coisa, só que em níveis globais, num nível global. Todo povo, toda nação que está distante de ti será destruída. O único reino que vai prevalecer é o do Senhor Jesus e o seu povo, o seu remanescente. Queremos estar entre estes, Senhor, que embora sofram agora, queremos estar entre estes que embora tenham seu sangue derramado por vezes, sejam caluniados, sejam difamados, sejam, enfim, perseguidos e mortos. Queremos estar entre estes que se comprometem exclusivamente com Cristo, que o tem como único Senhor e Rei. Porque, no final das contas, não no final do dia, mas no final da história, é esse reino que vai prevalecer, Senhor. É o que cremos. Nisso confiamos. Com isto queremos nos comprometer hoje. Ajuda-nos nisto, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.